Caríssimos irmãos e irmãs, temos a alegria de celebrar hoje a memória de Nossa Senhora de Lourdes. Nossa Senhora apareceu, a sua primeira aparição foi no dia 11 de fevereiro de 1858. Apareceu na França, nos Pirineus. E é interessante, meus santos, nós percebermos o aspecto histórico desta aparição, para que nós, ou melhor, o contexto histórico desta aparição, para que nós compreendamos mais profundamente o seu significado. Nós estamos aqui na França, onde o positivismo, a filosofia do positivismo, tinha acabado de aparecer e de causar os seus danos. O que era? Em que consiste o positivismo? É a filosofia segundo a qual tudo tem uma explicação humana, já que não existe uma intervenção histórica de Deus. Isto é, postula-se, segundo o positivismo, postula-se a existência de Deus, mas Ele não intervém na história. Ele não é um Deus providente. Ele não envia anjos, muito menos a Virgem Maria. Ele não opera milagres, porque os milagres, todos eles, segundo a filosofia positivista, têm uma explicação humana. Nós é que ainda não a descobrimos. Vocês percebem o quanto isso influenciou, infelizmente influenciou a igreja e os pregadores, quando, por exemplo, vão falar a respeito de um milagre de Nosso Senhor e dão àquele milagre uma explicação positivista, isto é, por exemplo, uma das mais clássicas, a multiplicação dos pães. Não foi, dizem os positivistas, não foi que Jesus multiplicou os pães, mas é que o pão compartilhado tornou-se como que o pão compartilhado tornou-se como que multiplicado, mas que na verdade Deus não teria multiplicado os pães. Por quê? Porque uma multiplicação dos pães seria um milagre. Então, isso, nós estamos aqui na França, neste período em que este pensamento está forte, está sendo disseminado em toda a França. Então Nossa Senhora aparece então a uma menina, Bernadette Soubirous, aparece a essa menina e diz aqui, nós temos o relato da aparição de uma carta que a própria Bernadette escreve. Ela diz assim: certo dia fui com 2 meninas às margens do rio Gave buscar lenha. Era inverno, fevereiro, inverno. Ouvi um barulho, voltei-me para o prado, mas não vi movimento nenhum nas árvores. Ela ouviu um barulho de vento, embora as árvores não tivessem balançado. Levantei a cabeça e olhei para a gruta. Vi então uma senhora vestida de branco. Tinha um vestido alvo, com a faixa azul celeste à cintura e uma rosa de ouro em cada pé, da cor do rosário que ela trazia. Ao vê-la, esfreguei os olhos, julgando estar sonhando. Enfiei a mão no bolso do meu vestido, onde encontrei o rosário. Quis fazer o sinal da cruz, mas não consegui levar a mão à testa. Entretanto, quando aquela senhora fez o sinal da cruz, tentei fazê-lo também. A mão tremia, mas consegui. Comecei a rezar o rosário.
a Senhora igualmente ia passando as contas, embora não movesse os lábios, porque é claro, a Virgem Maria não rezou o terço com Bernadette, porque ela não poderia. Nossa Senhora não pode rezar o Pai Nosso, que afinal de contas, como é que ela vai dizer, perdoai-nos as nossas ofensas, se ela é a Imaculada Conceição? Ela não tem pecado. E como é que ela vai rezar a si mesma? Ave eu, cheia de graça. Então, mas ela acompanhava Bernadette, como que nos ensinando que ela nos acompanha quando nós rezamos os nossos terços. Quando nós, às vezes meio aflitos, cansados, desanimados ou fervorosos, cheios de piedade, está ali a Virgem Maria que acompanha as contas, que nos acompanha naquela oração. O Papa Paulo VI diz que a Virgem Maria, que Santa Bernadette foi santificada pela oração do terço. Nossa Senhora apareceu a ela 18 vezes. E em todas as vezes, a aparição começava com a oração do Santo Terço. Aqui, meus santos, deve ser um estímulo para nós. E pode parecer óbvio, tá? Mas não é, infelizmente, não é tão óbvio assim que a oração do terço é a oração de todos os católicos, isto é, que todos os católicos, todos os dias rezam o terço. E aqui quando eu falo todos os católicos, deixa eu especificar ainda mais, que todos os católicos de missa frequente rezam o terço todos os dias. Infelizmente, isso não é verdade, e deveria ser. Todos os católicos deveriam rezar o terço todos os dias, inclusive, é claro, principalmente aqueles que são de missa frequente, porque é um dos pedidos mais frequentes da Virgem Maria, que nós rezemos o terço e o rezemos pela conversão dos pecadores. Quer dizer, o terço será instrumento não apenas da nossa santificação, mas da santificação dos nossos. E meus santos, imagine um dia, quando nós estivermos diante de Deus, e nós contemplarmos com a nossa inteligência, isso que já podemos afirmar na fé, que tantas outras pessoas poderíamos ter convertido, poderíamos ter sido instrumentos de conversão, se nós tivéssemos sido fiéis na oração diária do Santo Terço pela conversão dos pecadores. Imagine, meus santos, a tristeza no coração de um pai ou de uma mãe de perceber que teria sido instrumento de salvação para os seus filhos se tivesse obedecido a Nossa Senhora e rezado o terço pela conversão dos pecadores. Imagine a situação de uma alma danada, perdida, e que percebe que se perdeu por causa daqueles pecados, mas que não os teria cometido e consequentemente teria alcançado a salvação se tivesse sido fiel àquele pedido de Nossa Senhora. Quer dizer, padre, então, que se eu só rezar o terço eu vou me salvar? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que se você for obediente no pouco, você alcançará a graça da obediência no muito. Se você começar e for dócil, obediente à oração do Santo Terço, você alcançará a graça da docilidade e da obediência aos outros mandamentos que hoje se apresentam a você mais difíceis, mais exigentes, mas que por meio do terço Nossa Senhora vai quebrando as durezas do nosso coração e dos corações daqueles por quem nós rezamos. Então sejamos mais devotos, sejamos mais obedientes e rezemos o Santo Terço
pedindo a Nossa Senhora esta graça, de que ela nos alcance a nossa conversão, a nossa salvação e a conversão e salvação dos pecadores. Pois bem, então Nossa Senhora estava ali, apareceu a Santa Bernadette. Imagine aqui, meus santos, repito aqui, o contexto histórico. O contexto histórico era o quê? De um mundo que só acreditava naquilo que via, que tocava, e que tudo tinha uma explicação racional. Tudo poderia ser explicado de alguma maneira. Então aquela aparição não era aparição coisíssima nenhuma. Nossa Senhora não tinha descido do céu coisíssima nenhuma. E ela que vem e que diz: eu sou a Imaculada Conceição. Isto é, 4 anos depois da proclamação do dogma da Imaculada Conceição por Pio IX, no dia 8 de dezembro de 1854, a Virgem Maria aparece confirmando aquela verdade de fé. Imagine, repito, o contexto histórico que influenciava os padres, os bispos e, infelizmente, os padres, os bispos e os teólogos do tempo eram a tendência de falar pouco sobre Deus. Imagine, a filosofia positivista, por exemplo, a maçonaria, ela é positivista. Por que é que a maçonaria diz: o que importa é crer em Deus? Se você é muçulmano, se você é espírita, se você é cristão, se você é judeu, o que importa é ter uma religião. Por que a maçonaria diz isso? Porque, segundo a mentalidade maçônica positivista, como nós não sabemos nada sobre Deus, qualquer coisa que sobre Ele falarmos, está ok. Que ninguém sabe de verdade nada sobre Ele. E um cristão não diz isso. Nós sabemos primeiro que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E nós sabemos tudo aquilo que Jesus nos revelou. Mas o ambiente estava contaminado por essa filosofia positivista. Então vem Nossa Senhora, aparece para aquela menina ignorante que não sabia teologia, confirma que ela é a Imaculada Conceição e diz a ela, meus santos, uma outra verdade, que se nós crêssemos de fato, pelo menos 50% do nosso caminho espiritual já estaria trilhado. Ela diz: Bernadette, eu não te prometo a felicidade na terra, mas no céu. Meus santos, o quanto esta verdade, que não é nenhuma novidade, né? Jesus falou: irei preparar para vós um lugar na casa do meu Pai. Jesus disse: esforçai-vos para passar pela porta estreita. Por quê? Porque vale a pena. Jesus disse: o que vale a um homem ganhar tudo neste mundo e perder o que verdadeiramente importa, ir para o inferno, perder a sua alma, ter algum prazer aqui neste mundo, algum contentamento neste mundo tão passageiro e incapaz de satisfazer o nosso coração. O que vale a pena ter alguma coisa aqui e perder o que verdadeiramente importa. Mas, diria um positivista de então, o céu, eu não sei se existe, porque o céu eu não posso comprovar empiricamente. Eu não tenho como comprovar o céu. Eu não tenho como comprovar o purgatório. Eu não tenho como comprovar o inferno. Então a mentalidade de então era a consequência era dessa indiferença religiosa a que leva de alguma maneira o positivismo. Você fica meio indiferente, por quê? Porque nada é certo, nada é seguro. E vem a Virgem Maria e diz: é certo, é certa, a felicidade do céu é certíssima, é certeira. Não te prometo, minha filha,
felicidade aqui na terra, mas eu te prometo a felicidade do céu. Meus irmãos, nós precisamos então hoje, nesse dia de Nossa Senhora de Lourdes, pedir a Nossa Senhora, ela que é a padroeira dos enfermos, e dizer: minha mãe, o meu coração é doente, o meu coração é um coração incrédulo, é um coração que tende à descrença. Eu creio, minha mãe, mas a minha fé é muito pequenininha, muito pichotinha, muito minguadinha. Eu creio, mas aumentai a minha fé, para que esta certeza da recompensa final, para que a certeza do céu me anime diante das dificuldades, me anime nas dificuldades da terra, porque é verdade, no mundo tereis tribulações, mas de Jesus, coragem, eu venci o mundo, e a vitória de Cristo é vitória para nós. Mas isto que eu estou dizendo precisa ser uma verdade contemplada na fé, experimentada na fé. Todos vocês estão ouvindo e todos vocês estão compreendendo, mas nem todos estão experimentando, nem todos estão acolhendo e desfrutando esta verdade de fé. Nem todos os corações estão descansando nesta verdade, estão recobrando as suas forças nesta palavra. Por quê? Porque não adianta apenas chegar à nossa inteligência, precisa tocar a nossa alma, precisa tocar o nosso coração. Nós precisamos deste dom da sabedoria que experimenta, que degusta as verdades da fé, de modo que isso lhe dá um ânimo. Isso faz com que os seus problemas desapareçam? Não, mas você diz: mas existe um céu. Isso faz com que a sua doença desapareça? Não necessariamente, mas faz com que você se encha de esperança e diga: tá bom, o sofrimento está difícil, as dificuldades estão grandes, mas depois de tudo isso existe um céu. Isso até fortifica você diante das dificuldades presentes da vida. Então é bom deixar bem claro, eu não estou aqui pregando uma fé alienada, que retira você da sua realidade e que nega o óbvio, isto é, que os cristãos católicos também sofrem. Sofremos, mas os cristãos católicos não se desesperam. Se forem católicos de fato, eles vão chorar, eles vão sofrer, mas com alegria grande no coração. Por quê? Porque Deus não nos prometeu, assim como Nossa Senhora, a Bernadette, estava apenas repetindo o que Nosso Senhor, Ele não nos prometeu felicidade aqui na terra, Ele nos prometeu uma felicidade imensa, perfeita, infinita, incomensurável no céu, naquela vida que não passa, naquela vida que preenche todos os corações. Peçamos, meus santos, peçamos como filhos, peçamos com toda a simplicidade a Nossa Senhora, peçamos a ela que ela nos conceda uma fé grande, que ela nos alcance do seu Filho Jesus, que ela, a quem Jesus nada recusa, que ela nos alcance esta fé que vai nos fortificar na renúncia do pecado, esta fé que vai nos fortificar na luta, nas tribulações da nossa vida, esta fé que vai nos dar perseverança na vida de oração. Porque como eu sei que existe uma felicidade grande esperando por mim, eu não vou querer perdê-la por nada. E um dos caminhos para alcançar esta felicidade é a fidelidade diária, cotidiana, ao Santo Terço, que me levará à fidelidade diária, cotidiana, numa vida mais profunda de oração, de fuga do pecado e de prática das virtudes. Que Nossa Senhora interceda por nós, para que de verdade, como filhos, dando muita alegria a ela, possamos celebrar hoje esta memória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.